O sinal toca, mas para certos ouvidos, o som não é apenas um aviso de que a aula terminou. É uma explosão metálica que reverbera pelas paredes do corredor, amplificada por uma sensibilidade que a maioria das pessoas jamais conseguirá compreender. Nos corredores da escola secundária, o mundo se transforma instantaneamente em um turbilhão caótico. Centenas de vozes se misturam em um clamor indistinguível. Armários de metal batem com estrondo, passos apressados ecoam pelo chão de cerâmica, e o perfume forte de dezenas de adolescentes se mistura ao odor de produtos de limpeza. No meio desse oceano de estímulos, um jovem permanece imóvel, encostado na parede de tijolos. Seus olhos evitam o contato direto com a multidão que passa, fixando-se no movimento rítmico de seus próprios dedos, que giram repetidamente um pequeno chaveiro de metal. Para ele, aquele objeto não é um brinquedo, mas uma âncora indispensável em um mar de incertezas. Cada volta do metal polido oferece uma sensação previsível, uma constante matemática em um ambiente onde tudo mais parece perigosamente fora de controle. Enquanto os outros estudantes se movem com uma naturalidade quase intuitiva, rindo de piadas internas, trocando olhares cúmplices e decodificando instantaneamente os sinais sociais silenciosos que flutuam no ar. Este jovem se sente como um estrangeiro que desembarcou em uma terra cujo idioma nunca lhe foi ensinado. Ele observa as expressões faciais, os gestos e as posturas corporais ao seu redor. Mas essas informações chegam até ele de forma fragmentada, como peças de um quebra-cabeça cujas bordas não se encaixam. A complexidade das interações humanas, que para a maioria ocorre de forma automática e quase por osmose, exige dele um esforço analítico exaustivo. Cada palavra dita por um colega precisa ser processada logicamente, destrinchada em busca de significados ocultos que frequentemente lhe escapam. A conversa fiada, os gracejos de corredor e as mudanças sutis no tom de voz são enigmas indecifráveis, que geram uma profunda exaustão mental ao longo do dia escolar. Ao longe, um professor se aproxima e percebe a silhueta solitária do estudante. Ele aparenta ser um jovem perfeitamente capaz, talvez até brilhante em certas matérias, mas que carrega consigo uma aura de isolamento que muitos interpretam erroneamente como indiferença ou arrogância. A verdade, contudo, é infinitamente mais complexa. Por trás daquela expressão quase inexpressiva e do olhar que evita o confronto direto, existe uma mente que opera em uma frequência singular, dotada de uma capacidade de foco extraordinária e de uma sensibilidade aguçada para detalhes que passam despercebidos pelo restante do mundo. No entanto, essa mesma mente luta diariamente para sobreviver a um sistema educacional e social que raramente foi projetado para acolher a sua singularidade. O mistério que cerca o seu comportamento não é fruto de uma rebeldia deliberada, mas sim a manifestação de um funcionamento neurológico distinto, que exige daqueles que o cercam uma nova forma de olhar, de ouvir e de ensinar. À medida que o fluxo de alunos começa a diminuir e o silêncio reconfortante do corredor começa a se restabelecer, o jovem respira fundo, permitindo que a tensão em seus ombros diminua ligeiramente. Ele sabe que a próxima hora será dedicada a uma nova disciplina, com um novo professor e novas demandas que ele precisará decifrar. O desafio que se apresenta diante dele não se resume a absorver o conteúdo acadêmico,
mas sim a navegar pelas correntes invisíveis da interação humana e pelas barreiras sensoriais que ameaçam sobrecarregar seu cérebro a cada instante. Naquela tarde fria, enquanto ele se prepara para cruzar o limite da sala de aula, uma questão silenciosa paira no ar. Será a escola um espaço de acolhimento e desenvolvimento para seus talentos únicos? Ou mais um cenário de incompreensão e isolamento que obscurecerá o seu verdadeiro potencial? Para compreender a fundo a realidade vivida por esses estudantes, é preciso fazer uma viagem no tempo e mergulhar nas bases científicas e históricas que moldaram a nossa percepção sobre o desenvolvimento humano. Na Europa Central, durante a década de 1940, um pediatra dedicado começou a observar um grupo de rapazes que apresentavam um padrão de comportamento intrigante. Eles demonstravam uma inteligência que variava do nível normal ao extraordinariamente alto e possuíam um vocabulário surpreendentemente vasto e formal para a idade. No entanto, esses mesmos jovens exibiam dificuldades severas na comunicação interpessoal, na socialização e uma marcante rigidez de pensamento. Suas observações pioneiras, publicadas em um artigo científico marcante, identificaram o que ele descreveu como uma forma moderada e distinta de autismo, caracterizada por desafios muito específicos na adaptação social, mas também por um potencial intelectual formidável que merecia ser cultivado. Durante muito tempo, essa condição permaneceu sob uma nomenclatura específica, diferenciando os indivíduos que apresentavam desenvolvimento normal de inteligência e de linguagem daqueles que enfrentavam desafios mais severos no espectro autista. Na década de 1990, grandes organizações internacionais de saúde e psiquiatria consolidaram essa distinção, reconhecendo formalmente essa manifestação singular de funcionamento neurológico. No entanto, a ciência é um campo em constante evolução, e as fronteiras que outrora pareciam nítidas começaram a se mostrar tênues e sobrepostas. Estudos mais recentes revelaram que a separação entre o autismo de alto funcionamento e essa síndrome específica não era clara o suficiente para justificar diagnósticos isolados. Assim, a comunidade científica internacional optou por unificar essas manifestações sob um único e amplo conceito: o transtorno do espectro autista, conhecido amplamente pela sigla TEA. Essa mudança conceitual reflete a compreensão de que o autismo não é uma condição rígida ou uniforme, mas sim um espectro contínuo que se estende desde formas muito leves, onde as dificuldades são sutis e muitas vezes mascaradas por estratégias de compensação intelectual, até graus mais severos que exigem suporte contínuo para as atividades básicas da vida diária. No contexto das instituições de ensino, essa transição diagnóstica é fundamental. Embora o TEA não seja classificado estritamente como uma dificuldade de aprendizagem específica, como a dislexia ou a descalculia, ele se configura como uma condição de desenvolvimento neurológico que impacta diretamente a maneira como o aluno processa as informações, se comunica e interage com o ambiente escolar. Sem o devido reconhecimento e sem a implementação de adaptações pedagógicas adequadas, esses alunos correm o risco imenso de ter suas capacidades subestimadas,
enfrentando o sofrimento silencioso do isolamento e do baixo rendimento escolar. Estima-se que, em qualquer sala de aula típica de 30 alunos, em diversas regiões do mundo, exista pelo menos um ou talvez dois estudantes que se enquadrem nesse espectro. Eles estão presentes em escolas de todos os perfis, independentemente do nível socioeconômico ou da capacidade intelectual geral da instituição. A grande tragédia reside no fato de que, para muitos deles, suas dificuldades particulares de aprendizagem e de integração permanecem invisíveis aos olhos de educadores e familiares. Sem o suporte necessário, esses jovens enfrentam uma jornada escolar marcada pela incompreensão, onde sua inteligência enciclopédica e sua criatividade ímpar são sufocadas por cobranças padronizadas. O grande desafio que se impõe ao ambiente educacional contemporâneo é o de construir pontes que permitam a esses estudantes não apenas sobreviver ao sistema, mas florescer plenamente, transformando suas aparentes excentricidades em caminhos para o sucesso e para a autorrealização. A identificação de um aluno no espectro autista leva e exige do educador uma sensibilidade aguçada e um olhar atento a comportamentos que frequentemente se desviam dos padrões sociais esperados. Longe de apresentarem sinais óbvios de comprometimento cognitivo, esses estudantes costumam se destacar, paradoxalmente, por uma postura que pode parecer excessivamente formal ou pedante. Na rotina escolar, é comum observar um jovem que se expressa utilizando palavras longas, complexas e de difícil acesso para seus pares de mesma idade, comunicando-se de uma maneira que lembra a erudição de um adulto ou de um acadêmico. Esse estilo de fala monocórdico, quase destituído de variações de tom ou de inflexões emocionais, cria uma distância invisível entre ele e o restante da turma, que prefere a linguagem rápida, informal e repleta de gírias típica da adolescência. Um dos traços mais marcantes desse perfil é a presença de interesses intensos e altamente focados em temas específicos. Um estudante pode demonstrar uma paixão avassaladora por assuntos que parecem incomuns para sua faixa etária, como a taxonomia dos aracnídeos, a mecânica de motores a vapor, a astronomia profunda ou a cartografia de civilizações antigas. Ele acumula dados, estatísticas e detalhes com uma precisão cirúrgica. E, quando encontra uma oportunidade, pode iniciar monólogos intermináveis sobre o seu tema de predileção, completamente alheio ao fato de que o ouvinte pode estar demonstrando sinais de tédio ou cansaço. Essa dificuldade em perceber as reações alheias revela uma das principais barreiras enfrentadas por esses indivíduos: a interpretação extremamente literal da linguagem e a incapacidade de decifrar a comunicação não verbal. Para o aluno no espectro autista, uma expressão idiomática, uma ironia ou um comentário sarcástico proferido pelo professor ou por um colega pode se transformar em uma fonte imensa de confusão. Se alguém lhe diz para andar na linha, ou que vai perder a cabeça se continuar cometendo o mesmo erro, ele pode visualizar essas metáforas de forma concreta e literal, gerando uma angústia imediata ou uma incompreensão total do contexto. Da mesma forma, os sinais sutis emitidos pelo corpo humano, um revirar de olhos que indica impaciência, um sorriso amarelo que denota desconforto,
ou uma postura de braços cruzados que sugere distanciamento, são invisíveis para sua percepção. Ele necessita que as informações sejam transmitidas de maneira explícita, direta e clara, sem entrelinhas ou significados implícitos que exijam uma leitura psicológica dos sentimentos alheios. Essa limitação está profundamente ligada a um conceito da psicologia, conhecido como a teoria da mente. Trata-se da capacidade humana, geralmente desenvolvida de forma natural por volta dos 5 anos de idade, de atribuir estados mentais a si mesmo e aos outros, permitindo prever comportamentos, compreender intenções e exercitar a empatia prática ao enxergar o mundo sob a perspectiva de outra pessoa. Para o indivíduo com transtorno do espectro autista, essa habilidade não se desenvolve de forma automática. Ela precisa ser ensinada e exercitada de maneira lógica e sistemática. Sem essa ferramenta intuitiva, as reações humanas parecem caóticas, imprevisíveis e assustadoras. O comportamento social dos outros assemelha-se a um jogo complexo, cujas regras mudam constantemente, sem que ninguém as tenha explicado explicitamente. Diante desse cenário de incompreensão mútua, o estudante frequentemente se retrai, buscando refúgio no isolamento ou na companhia de adultos, com os quais se sente mais seguro para dialogar. A ausência dessa intuição social e a consequente incompreensão das dinâmicas de grupo elevam significativamente os riscos de atrito no cotidiano escolar, transformando tarefas simples em verdadeiros testes de resistência emocional. Na tentativa de interagir, o estudante no espectro autista pode cometer deslizes sociais graves sem ter a menor intenção de fazê-lo. Sua sinceridade, que em muitos contextos pode ser vista como uma virtude admirável, na arena social da adolescência costuma ser recebida com hostilidade. Ele não domina a sutil arte do tato. Se for questionado sobre a aparência de um colega ou sobre a qualidade de um trabalho, dará uma resposta absolutamente franca e direta, ignorando o impacto emocional que suas palavras podem causar. Da mesma forma, pode relatar infrações cometidas por colegas diretamente aos professores, não por maldade, mas por uma crença inflexível de que as regras devem ser rigorosamente seguidas por todos, a qualquer custo. Essa rigidez de pensamento estende-se à necessidade absoluta de ordem, rotina e previsibilidade. Para o aluno com autismo leve, a rotina não é apenas uma preferência organizativa, é uma necessidade neurológica vital que atua como um escudo protetor contra a ansiedade. Ele encontra segurança na repetição e na familiaridade dos processos diários. Saber exatamente qual caminho percorrer até a sala de aula. Sentar-se sempre na mesma carteira. Ter as aulas começando e terminando rigorosamente no mesmo horário e ver os materiais organizados de uma forma específica são fatores que mantêm seus níveis de estresse sob controle. Quando um desses elementos é alterado sem aviso prévio, seja pela substituição repentina de um professor, pela necessidade de trocar de sala devido a uma reforma ou pela mudança imprevista no cronograma de uma atividade, o mundo desse jovem desaba. O impacto de uma mudança inesperada pode desencadear uma reação de sofrimento profundo, que muitas vezes é erroneamente rotulada como birra, teimosia ou mau comportamento. Na verdade,
Trata-se de um colapso cognitivo provocado pela perda abrupta dos pontos de referência que garantem a sua estabilidade psíquica. O estudante pode ficar visivelmente perturbado, apresentar movimentos corporais repetitivos, como balançar o corpo ou tamborilar os dedos com intensidade, ou fechar-se completamente para qualquer comunicação. A desorganização de seus objetos pessoais, como lápis de cor, que foram retirados de uma ordem meticulosa por um colega desatento, pode provocar uma reação de angústia desproporcional aos olhos de quem não compreende a profundidade de sua necessidade de simetria e controle. Os ambientes escolares dinâmicos e barulhentos, como corredores cheios na hora do recreio, vestiários esportivos ou o refeitório na hora do almoço, tornam-se cenários de constante ameaça. A incapacidade de filtrar os estímulos sensoriais indesejados faz com que esses locais sejam vividos como verdadeiros bombardeios de luzes, cheiros e ruídos, que se acumulam na mente do jovem como uma carga estática que não encontra vazão. À medida que o dia avança, o estresse acumulado devido às demandas sociais não atendidas e a sobrecarga sensorial vai preenchendo um reservatório invisível. A tensão aumenta a cada minuto, aproximando o estudante de um ponto de ruptura onde qualquer pequeno gatilho, uma instrução vaga dada por um professor ou uma brincadeira inofensiva de um colega, pode desencadear uma tempestade emocional de proporções devastadoras. Para adentrar na riqueza da experiência interna de um estudante no espectro autista, é essencial compreender o papel vital desempenhado por seus interesses especiais e pela sua busca por segurança em um mundo caótico. Esses interesses, longe de serem meros passatempos ou obsessões vazias, funcionam como verdadeiros portos seguros de estabilidade e previsibilidade. Quando o jovem se dedica a catalogar dados sobre sistemas ferroviários, a desenhar esquemas detalhados de circuitos eletrônicos ou a memorizar datas históricas de guerras medievais, ele está imerso em um universo onde as regras são claras, os fatos são imutáveis e não há espaço para a ambiguidade das emoções humanas. Essa dedicação intensa e obstinada permite que ele desenvolva um conhecimento enciclopédico sobre os assuntos de sua escolha, demonstrando uma capacidade de concentração e um foco nos detalhes que superam de longe os padrões de sua faixa etária. Esses temas de interesse especial trazem um conforto indescritível para o estudante. Em momentos de alta ansiedade ou exaustão sensorial, debruçar-se sobre sua coleção de objetos peculiares, sejam chaves antigas, pedras semi-preciosas, fósseis ou mapas cartográficos, atua como um mecanismo autorregulador que acalma o sistema nervoso sobrecarregado. Organizar esses itens de forma simétrica, admirar suas formas e revisar os dados associados a eles reconstrói a ordem interna, que a interação social ruidosa do dia escolar havia desestabilizado. Um professor sensível pode identificar nessa característica uma excelente oportunidade pedagógica. Ao permitir que o estudante realize um projeto escolar ou faça uma apresentação que se conecte diretamente ao seu interesse especial, o educador não apenas valida a identidade do jovem, mas também proporciona a ele uma oportunidade rara de brilhar diante dos colegas de classe, demonstrando competência e elevando sua autoestima frequentemente abalada. Entretanto,
a mesma mente que é capaz de realizar feitos extraordinários de memorização e análise lógica, enfrenta abismos profundos quando confrontada com tarefas que exigem flexibilidade mental e empatia literária. Em disciplinas de ciências exatas ou história, onde os fatos são ordenados e lineares, o aluno costuma se destacar sem grandes dificuldades. Contudo, nas aulas de literatura ou interpretação de texto, o cenário muda drasticamente. Quando solicitado a responder a perguntas interpretativas que indagam sobre as motivações psicológicas de um personagem de romance, ou sobre os sentimentos implícitos que o autor desejava transmitir através de uma metáfora poética, o jovem se depara com uma barreira invisível. Para sua mente literal, as perguntas parecem desprovidas de sentido factual. Ele não consegue conceber intuitivamente porque um personagem agiria de determinada forma motivado por ciúme ou vaidade subliminares, pois essas nuances emocionais não fazem parte de seu repertório intuitivo de processamento. Sem uma orientação precisa e estruturada, as redações e as análises literárias tornam-se fontes de intensa frustração. Para ajudá-lo a superar esse obstáculo, o educador precisa atuar como um tradutor de significados implícitos, oferecendo um roteiro claro que guie o pensamento do aluno através das complexidades da psicologia humana. Em vez de comandos genéricos e abertos, o uso de perguntas curtas, fechadas e direcionadas permite que ele construa o raciocínio literário passo a passo, ancorando os conceitos abstratos em elementos concretos do enredo. Esse apoio estruturado é fundamental para que ele consiga demonstrar sua capacidade intelectual sem ser bloqueado pela barreira interpretativa, permitindo que a riqueza de suas análises lógica e conceitual seja plenamente expressa e valorizada no ambiente acadêmico. Apesar do imenso potencial intelectual que muitos desses jovens possuem, o cotidiano escolar impõe desafios severos que frequentemente testam os limites de sua resiliência e de sua capacidade de adaptação. Um dos cenários mais complexos de atrito ocorre durante os trabalhos em grupo, uma ferramenta pedagógica extremamente comum e valorizada no ensino moderno. Para o aluno no espectro autista, a simples ideia de colaborar com outras pessoas em uma tarefa comum pode se transformar em um pesadelo logístico e emocional. Ele possui uma visão muito clara e rígida de como o trabalho deve ser realizado. E, devido à sua dificuldade em compreender e aceitar pontos de vista diferentes do seu, pode adotar uma postura extremamente inflexível ou mandona dentro do grupo. Ele não compreende a necessidade de fazer concessões ou de negociar soluções intermédias. Para sua mente lógica, existe apenas uma maneira correta de executar a tarefa, a sua. Essa postura inflexível pode ser facilmente interpretada pelos colegas como arrogância, egoísmo ou prepotência, gerando reações de rejeição imediata. Em muitos casos, os outros membros do grupo excluem o estudante das decisões, zombam de suas excentricidades ou realizam comentários sarcásticos que ele, embora possa não decodificar perfeitamente em nível social, sente em nível emocional como uma agressão direta. A falta de mediação por parte do professor nesses momentos pode consolidar um padrão de exclusão doloroso. Sem uma estrutura de papéis claramente definidos para cada membro do grupo,
onde as responsabilidades do jovem estejam descritas por escrito e de forma inequívoca. A atividade colaborativa perde sua função integradora e se transforma em uma fonte geradora de estresse extremo e isolamento social. Outro aspecto de extrema vulnerabilidade reside nas habilidades de coordenação motora, que frequentemente se apresentam prejudicadas em indivíduos no espectro do autismo. Embora não seja uma regra universal, muitos desses estudantes enfrentam dificuldades com a coordenação motora fina e grossa, exibindo um andar peculiar, problemas de equilíbrio e dificuldades em atividades físicas básicas, como pegar uma bola ou andar de bicicleta. Na caligrafia, esse comprometimento se manifesta em uma escrita lenta, cansativa e muitas vezes ilegível, o que torna a cópia de textos longos do quadro negro uma tarefa torturante que consome uma energia preciosa que deveria ser dedicada à compreensão do conteúdo. Essa fragilidade motora atinge seu ápice de complicação nas aulas de educação física. O ambiente da prática esportiva convencional é, por definição, o oposto de tudo o que oferece segurança ao aluno com transtorno do espectro autista. Trata-se de um espaço repleto de imprevisibilidade, onde as regras sociais de cooperação e competição são fluidas e rápidas, onde os estímulos sensoriais são esmagadores, gritos de colegas, assobios estridentes de apitos, lama, suor e o toque físico inevitável dos esportes de contato. O vestiário escolar, com seu cheiro pungente de desodorantes, umidade e o barulho de dezenas de jovens se trocando rapidamente, configura-se como um dos ambientes mais estressantes de toda a instituição. Diante de tantas barreiras físicas e sensoriais, o jovem frequentemente se recusa a participar ou é sistematicamente rejeitado nas escolhas dos times pelos colegas, acumulando sentimentos de inadequação física e humilhação social que se somam às suas dores diárias. A progressiva acumulação dessas tensões sensoriais, sociais e acadêmicas ao longo das semanas de aula cria um estado de vulnerabilidade emocional que silenciosamente conduz o estudante ao seu limite psicológico. Durante a adolescência, a necessidade de pertencer a um grupo e de estabelecer amizades significativas torna-se uma das forças motrizes mais intensas do desenvolvimento. O jovem no espectro autista, dotado de inteligência normal ou alta, tem plena consciência de que é diferente de seus pares. Ele observa o fluxo natural das conversas ao seu redor, o compartilhamento de segredos, os primeiros namoros e os convites para festas de fim de semana. E frequentemente deseja, com todas as suas forças, fazer parte desse mundo social. Ele tenta, à sua própria maneira, estabelecer conexões e fazer amigos, mas suas abordagens desajeitadas, sua insistência em temas de interesse pessoal e sua falta de tato social são repetidamente rejeitadas. Essa rejeição contínua e o isolamento forçado cobram um preço emocional altíssimo. Muitos desses jovens desenvolvem quadros severos de depressão crônica e ansiedade generalizada na adolescência, sentindo-se profundamente incompreendidos e desamparados em um ambiente escolar que parece punir a sua essência. A sensação de que o mundo ao seu redor é um lugar hostil e imprevisível desgasta suas defesas mentais dia após dia. Quando essa dor interna não encontra uma via de expressão,
saudável através do diálogo com o mentor ou do apoio terapêutico. Ela se transforma em um vulcão adormecido, cuja erupção é apenas uma questão de tempo e de circunstância. O estresse crônico também se manifesta através de uma hipersensibilidade sensorial extrema que atinge níveis intoleráveis. Estímulos que, para a maioria das pessoas, são facilmente ignorados pelo cérebro através de um processo de filtragem natural, como o zumbido incessante das lâmpadas fluorescentes do teto, o reflexo excessivamente brilhante do quadro interativo, o cheiro forte de tinta fresca em uma parede próxima, ou o som distante de um avião cruzando o céu. Tornam-se agressões físicas intoleráveis para o sistema nervoso do estudante no espectro. Ele não consegue silenciar esses ruídos indesejados. Todos eles chegam à sua consciência com a mesma intensidade de um grito ao pé do ouvido. A energia mental necessária apenas para permanecer sentado em uma carteira e ignorar esse bombardeio de dados sensoriais é tão imensa que drena toda a sua capacidade de atenção para os conteúdos explicados pelo professor. À medida que o dia letivo avança, as defesas do jovem vão se esgotando rapidamente. O acúmulo de frustrações, a percepção de injustiças nas interações com professores ou colegas, o cansaço físico decorrente da desorganização motora e a sobrecarga de estímulos sensoriais criam uma pressão insustentável em sua mente. Ele começa a emitir sinais discretos de sofrimento que muitas vezes são ignorados pelos adultos ao redor. Um olhar fixo no vazio, o aumento da frequência de movimentos repetitivos, o isolamento físico ou respostas verbais cada vez mais curtas e tensas. O cenário está montado para um colapso iminente. Uma crise de sobrecarga neurológica, onde a mente perde a capacidade de autorregulação e o estudante é empurrado em direção a um abismo emocional que transformará radicalmente o ambiente ao seu redor. E então, o ponto de ruptura inevitável acontece. Um evento marcante que expõe de forma dramática a distância que separa a percepção comum da realidade interna vivida por um jovem no espectro autista. O cenário é uma tarde tipicamente agitada, durante uma atividade prática ruidosa ou em meio ao caos inevitável de um espaço movimentado. Um pequeno mal-entendido, uma regra que não foi cumprida conforme o esperado. Um colega que encostou acidentalmente em seus materiais meticulosamente organizados, ou um professor que alterou a instrução de um trabalho no último minuto de forma ríspida. Atua como a faísca que atinge o barril de pólvora acumulado ao longo de semanas. Em um instante, o controle que o jovem lutou tanto para manter desaparece completamente, dando lugar a uma explosão avassaladora de raiva, choro e desespero. Para quem observa de fora, a cena é assustadora e incompreensível. O estudante grita, arremessa objetos, bate na mesa ou contra a parede e pode, em casos extremos de sofrimento agudo, desferir golpes contra si mesmo em uma tentativa desesperada de aliviar a dor interna que não consegue traduzir em palavras. No continente europeu, ou em qualquer instituição de ensino no continente americano. Episódios como este frequentemente recebem uma resposta institucional inadequada e punitiva. Professores e inspetores de alunos, despreparados para lidar com a complexidade do espectro autista, interpretam essa crise neurológica como um ato deliberado de rebeldia, insolência,
indisciplina grave ou agressividade gratuita que exige uma punição exemplar, como suspensão ou repreensão pública severa. No entanto, a verdade científica e humana por trás dessa explosão é radicalmente diferente. O que está ocorrendo ali não é um ataque de fúria por capricho, mas sim uma crise de sobrecarga neurológica e sensorial profunda. Um colapso completo das funções executivas do cérebro diante de um sofrimento que superou todos os limites toleráveis do organismo. O jovem perdeu o controle de suas ações não por desrespeito à autoridade, mas porque seu sistema nervoso entrou em um estado primitivo de sobrevivência, ativando mecanismos de luta ou fuga diante de uma ameaça que ele vivencia de forma real e esmagadora. Exigir racionalidade ou submissão no ápice de uma crise como essa é tão inútil quanto pedir a alguém que pare de tossir durante um ataque de asma. É nesse momento crucial que a presença de um educador verdadeiramente consciente e acolhedor faz toda a diferença entre o trauma irreparável e a restauração da dignidade. Em vez de erguer a voz, proferir ameaças ou utilizar a força física para conter o estudante, o profissional preparado adota uma postura de absoluta calma e silêncio. Ele compreende que o jovem necessita, antes de tudo, de um ambiente livre de novos estímulos e de uma presença adulta segura que atue como um porto de estabilidade. O professor afasta os outros alunos para garantir a privacidade e a segurança de todos. Diminui a iluminação da sala, se possível. Desliga equipamentos barulhentos e aguarda pacientemente que a tempestade neurológica siga o seu curso natural, oferecendo uma presença firme e silenciosa que sinaliza ao jovem que ele não está sozinho e que está seguro no meio do caos que o consome. Após a tempestade emocional do colapso neurológico, o silêncio que se instala na sala de aula é denso e carregado de uma profunda sensação de exaustão e constrangimento. O jovem, recuperando lentamente a consciência de si e de suas ações, depara-se com o rescaldo da crise. Seus músculos estão tensos, sua respiração ainda é arfante, e uma onda avassaladora de vergonha e vulnerabilidade o atinge, ao perceber os olhares assustados ou curiosos dos que testemunharam o seu momento de perda absoluta de controle. Ele se sente mais exposto e desprotegido do que nunca, consciente de sua diferença e do julgamento silencioso que agora pesa sobre ele. É um momento de extrema fragilidade, onde qualquer abordagem inadequada ou cobrança por explicações lógicas pode facilmente reiniciar o ciclo de ansiedade e sofrimento. O caminho mais seguro para a recuperação nesse pós-crise imediato reside no recolhimento a um espaço físico de acolhimento e silêncio absoluto. Nas instituições que adotam políticas globais de inclusão eficientes, existe uma sala de descompressão especialmente designada para esses momentos. Um refúgio tranquilo, com iluminação suave, móveis confortáveis e livre do fluxo constante de pessoas e ruídos. É para esse santuário que o estudante deve ser conduzido com delicadeza, acompanhado por um mentor adulto de sua confiança, que não exige justificativas, não faz sermões e não aponta dedos. O silêncio compartilhado nesse ambiente seguro atua como um bálsamo essencial para que o cérebro do jovem consiga, gradualmente, restabelecer suas funções de autorregulação
e retornar ao seu estado de equilíbrio basal. Durante esse período de repouso, a presença de um mentor adulto designado revela-se de valor inestimável. Esse profissional não atua apenas como um supervisor, mas como um porto seguro, um tradutor social e um escudo protetor para o estudante no espectro autista dentro da engrenagem complexa da escola. O mentor conhece as particularidades do jovem, compreende seus gatilhos de estresse e sabe ler os sinais precoces de cansaço que antecedem as crises. Na quietude da sala de descompressão, o mentor oferece o apoio de que o estudante necessita para processar o ocorrido de forma construtiva, ajudando-o a reconstruir sua autoestima abalada e assegurando-lhe de que aquele episódio isolado de sofrimento não anula suas imensas qualidades, seus talentos intelectuais e o respeito que a comunidade escolar deve ter por ele. Este momento de pausa e silêncio é fundamental não apenas para a recuperação física e neurológica do aluno, mas também para permitir que a poeira assente na mente de toda a comunidade escolar. Enquanto o jovem descansa e reconstrói suas forças, os educadores têm a oportunidade de refletir sobre as circunstâncias que desencadearam o colapso, buscando identificar quais falhas de comunicação, sobrecargas sensoriais ou quebras de rotina contribuíram para o sofrimento do estudante. Trata-se de um período de transição necessário, uma respiração profunda antes que se possa iniciar o trabalho sistemático de reconstrução e adaptação que garantirá que situações semelhantes sejam evitadas no futuro, abrindo espaço para um aprendizado real e humanizado. A superação efetiva dos desafios enfrentados pelo estudante no espectro autista exige uma transformação profunda e estruturada nas práticas cotidianas dentro da sala de aula, transformando o ambiente de ensino em um espaço de previsibilidade, clareza e respeito à neurodiversidade. A melhor abordagem para ensinar esses alunos consiste em adotar uma postura extremamente clara, direta e objetiva em toda a comunicação verbal e escrita. O educador deve abolir completamente o uso de linguagens indiretas, instruções vagas ou comentários sarcásticos e irônicos, compreendendo que tais recursos linguísticos operam em um campo interpretativo abstrato que gera profunda confusão na mente literal do jovem autista. As instruções para a realização de trabalhos escolares e deveres de casa devem ser minuciosamente detalhadas, fornecidas preferencialmente por escrito e organizadas de forma lógica e sequencial. Em vez de simplesmente solicitar que a turma faça uma pesquisa sobre determinado tema histórico, o professor estruturado deve definir por escrito os objetivos precisos da tarefa, apontando as referências bibliográficas específicas, o número exato de páginas esperado, os critérios detalhados de avaliação e o prazo rigoroso para a entrega. Avisar o aluno previamente sobre qualquer alteração na rotina diária, como uma aula que precisará ser antecipada, um professor substituto que assumirá a turma ou a realização de um trabalho de campo, reduz drasticamente seus níveis de ansiedade e permite que ele se prepare mentalmente para a mudança de cenário. No que tange à organização física da sala de aula, a manutenção de um ambiente ordenado e limpo é fundamental para evitar a dispersão e a fadiga sensorial do aluno. Os materiais didáticos, livros, colas e tesouras
devem ser guardados em prateleiras e gavetas devidamente etiquetadas de forma precisa, respeitando a necessidade de simetria do estudante. Permitir que o jovem se sente sempre no mesmo lugar na sala de aula, de preferência no final de uma fileira, onde o espaço físico pareça menos confinado por outros estudantes. Oferece a ele uma sensação constante de segurança territorial. O controle dos estímulos sensoriais no ambiente de aprendizado, como a escolha de uma posição longe da incidência direta da luz solar ou de projetores excessivamente brilhantes, e a autorização para o uso de fones de ouvido atenuadores de ruído durante os períodos de trabalho individual. São medidas simples que poupam uma energia neurológica preciosa do aluno. Além disso, o planejamento pedagógico deve ser flexível o suficiente para acolher as necessidades do jovem em relação à sua exaustão após o período letivo regular. Exigir deveres de casa longos e complexos de um estudante que utilizou toda a sua energia mental diária para sobreviver à sobrecarga sensorial e social da escola pode desencadear conflitos graves no ambiente familiar e um sofrimento desnecessário. Permitir que as lições de casa sejam reduzidas em volume ou que sejam realizadas durante o período escolar em espaços de tutoria silenciosa são soluções inteligentes que respeitam o tempo de descompressão de que o jovem necessita ao chegar em sua residência, promovendo um equilíbrio saudável entre o desenvolvimento acadêmico e o bem-estar psicológico. A integração de todas essas estratégias pedagógicas e de acolhimento nos convida a uma reflexão muito mais ampla sobre a essência do processo educativo e sobre o verdadeiro significado da palavra inclusão. A trajetória escolar de um estudante no espectro autista não pode ser encarada como uma história de limitações que precisam ser corrigidas ou de comportamentos desviantes que devem ser silenciados a qualquer custo para que ele se adeque a um padrão arbitrário de normalidade. Pelo contrário, trata-se de compreender que a neurodiversidade é uma faceta rica e valiosa da variabilidade humana, e que as mentes que operam de forma distinta possuem contribuições únicas, inovadoras e indispensáveis para o enriquecimento de toda a sociedade. Os pontos fortes desses alunos são tão notáveis quanto os desafios que enfrentam diariamente. Sua sinceridade revigorante, destituída de falsidades, dissimulações ou agendas ocultas, introduz um padrão ético elevado nas relações humanas cotidianas. Eles possuem um senso de justiça apurado, um respeito profundo pelas regras estabelecidas, que garantem a convivência pacífica, e uma pontualidade e confiabilidade exemplares em tudo o que se propõem a realizar. O foco extraordinário que dedicam aos seus tópicos de interesse permite que alcancem uma compreensão profunda e detalhada dos fatos, demonstrando uma capacidade analítica obstinada e uma mente que toma decisões baseada puramente na lógica coerente, imune a pressões ou expectativas sociais vazias. Essas características fazem com que muitos desses indivíduos se destaquem de forma brilhante em campos de estudo que exigem precisão lógica, pensamento sistemático e paixão pelos detalhes, como as ciências exatas, a programação de computadores, a matemática pura, a engenharia e a história documental. Outros revelam talentos artísticos ou musicais extraordinários,
expressando através das formas, das cores ou das notas musicais uma sensibilidade interna riquíssima, que a rigidez de sua fala verbal às vezes oculta. Forçar essas mentes criativas a se submeterem a processos rígidos de padronização acadêmica é um desperdício imenso de potencial humano e de genialidade potencial que poderia ser colocada a serviço do desenvolvimento cultural, científico e social de nossa civilização. O verdadeiro papel da escola e dos educadores, portanto, não é o de tentar modelar o estudante para que ele se comporte como se não tivesse autismo, mas sim o de fornecer a ele as ferramentas intelectuais e de comunicação necessárias para que possa transitar com autonomia pelo mundo, ao mesmo tempo em que seus talentos singulares são validados e estimulados. Quando uma escola cria um sistema de apoio robusto, com mentores dedicados, adaptações sensoriais e uma cultura de respeito à diferença compartilhada por todos os alunos e professores, ela não está apenas beneficiando os estudantes com transtorno do espectro autista. Ela está construindo uma comunidade escolar infinitamente mais tolerante, empática e humana, onde todos os alunos aprendem a valorizar a diversidade de perspectivas como a maior riqueza da inteligência humana. Ao fim desta jornada reflexiva sobre o transtorno do espectro autista e o funcionamento singular dessas mentes extraordinárias, resta-nos o convite para um olhar renovado e humanizado sobre as relações de ensino e aprendizagem. Cada jovem no espectro que cruza as portas de uma escola carrega consigo um universo de possibilidades intelectuais e criativas que anseiam por encontrar um canal de expressão. O sucesso de sua jornada acadêmica e pessoal não depende de sua capacidade de se curvar a um molde convencional, mas sim de nossa disposição de abrir os olhos e os corações para enxergar o valor de sua diferença. Os educadores que aceitam o desafio de guiar esses estudantes descobrem, muito rapidamente, que a experiência de ensinar uma mente no espectro é uma das atividades mais gratificantes, estimulantes e transformadoras de suas vidas profissionais. Eles são mantidos em constante estado de alerta e sinceridade por alunos que não hesitam em apontar falhas com uma honestidade cristalina e que trazem perspectivas totalmente originais para os debates em sala de aula. Ajudar esses jovens a desbloquear seu potencial intelectual formidável, superando as barreiras sensoriais e comunicativas que os cercam, é uma das maiores alegrias que a profissão docente pode proporcionar. Que as reflexões tecidas ao longo desta narrativa sirvam como um farol para iluminar as práticas pedagógicas e inspirar uma transformação genuína nas instituições de ensino em todas as partes do mundo. Que sejamos capazes de construir escolas onde a rotina acolha a necessidade de ordem, onde a clareza substitua o sarcasmo, onde a sensibilidade sensorial seja respeitada como um direito à dignidade física e onde os interesses especiais sejam celebrados como sementes de futuros brilhantes. Pois é na riqueza de nossas diferenças e no respeito mútuo de nossas mentes singulares que reside a verdadeira força que impulsiona a evolução humana. Longe de serem enigmas intransponíveis ou problemas a serem solucionados de forma fria e clínica, os estudantes no espectro autista nos ensinam, diariamente,
lições profundas sobre honestidade intelectual, dedicação abnegada, perseverança diante das adversidades e amor pela verdade dos fatos. Ao darmos a eles a oportunidade de trilhar seus próprios caminhos com segurança, autonomia e respeito à sua essência, não estamos apenas construindo um futuro melhor para eles, mas sim pavimentando o caminho para um mundo infinitamente mais justo, criativo e compassivo para toda a humanidade.